sobre um assunto bem polêmico, mas eu já vou alertar que o intuito desse vídeo é ser bem instrutivo e informativo, então eu vou colocar todas as informações que eu acho pertinentes sobre o assunto e vocês tirem as conclusões que vocês achem necessárias, importantes e relevantes para vocês. Então, o assunto hoje não podia ser outro que não fosse o fim do exame da OAB. O que é verdade, o que é mito. Então, eu elenquei um corpo para o nosso vídeo, que vai ser assim, eu vou falar sobre o projeto de lei 832, que é o projeto que fala sobre o fim do exame da OAB. Eu vou explicar também, porque como o intuito do canal é gerar conteúdo, esse é o nosso objetivo, eu vou falar para vocês também já uma aula de constitucional sobre a tramitação do projeto de lei. E depois eu vou apontar onde esse projeto de lei está dentro dessa tramitação. Então, você que é aluno do curso de Direito, se você precisa se preocupar disso a curto, longo, médio prazo, eu acho que depois desse vídeo vai ficar mais fácil tirar essa conclusão. Bom, então, vamos lá. O que é esse projeto de lei, o 832 de 2019? Ele é da autoria do deputado José Medeiros, do POD de Mato Grosso, mas, na verdade, ele é um projeto originário do agora presidente, então deputado federal, Jair Bolsonaro, sobre a PL 2426. Então, esse é o projeto originário, que agora ele veio sobre essa mote de projeto de lei 832. O que ele faz? Ele revoga o inciso 4º e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que eles estabelecem que a aprovação do exame da ordem, ela é condição para inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, revogando isso, não vai ser mais necessário passar no exame da ordem para, então, estar inscrito no quadro de advogados. Bom, aqui eu coloquei alguns dos fundamentos que eles alegam nessa PL. Primeiro, eles alegam que a competência legislativa privativa da União é competência legislativa privativa da União legislar sobre condição para exercício de profissões, tá? Que isso está no artigo 22, inciso 16 da Constituição. Ou seja, só um estabelecimento de ensino superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação pode qualificar os alunos, não a OAB. Ou seja, não seria competência desse órgão atestar uma proficiência ou não dos advogados para então exercerem a advocacia, né? Eles também reforçam esse fundamento com o artigo 205 da Constituição, tá? Coloquei aqui a letra do artigo para vocês poderem ter uma noção. E depois eles apontam que notícias de fraude e a ausência de imparcialidade da OAB, porque a OAB teria interesses diretos e indiretos nesse exame, tiram a força que a OAB coloca no fato de provar o exame da OAB como um grau de proficiência e atestar se os alunos estão ou não aptos para, então, entrarem no mercado de trabalho. Então, eles dizem que a OAB não seria o órgão imparcial e legítimo para testar esse tipo de condição. Então, isso são os fundamentos da PL, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a tramitação. Como é que ocorre a tramitação de um projeto de lei, normalmente, tá? Um projeto ele é apresentado por esse rol de legitimados. Tá? No caso aqui, eu coloquei negrito, que foi um parlamentar. E ele começa normalmente tramitando na Câmara, com exceção dos que são apresentados por senadores, que começam a tramitar no Senado. E a regra é que eles tramitam em caráter conclusivo. O que seria isso? Se eles forem aprovados pelas comissões, eles vão para o Senado sem passar pelo plenário. Essa é a regra. Mas tem uma exceção, que é, se 52 deputados recorrerem, o projeto ele vai para o plenário. Depois, o presidente ele pode solicitar urgência para apreciar os projetos que são de sua iniciativa. Daí, nesse caso, vai acontecer isso. A proposta tem que ser votada em 45 dias ou vai trancar a pauta das câmaras, da Câmara e do Senado. E o projeto ele também pode passar a tramitar em urgência se o plenário aprovar requerimentos para esse fim. Então, essas já são algumas exceções para a tramitação normal de um projeto de lei na Câmara e no Senado.
Aí depois tem, se o projeto for aprovado na Câmara, ele vai para o Senado para ser votado. Se ele for aprovado sem alterações, ele vai para o presidente para sanção. Se o Senado alterar, ele volta para a Câmara de novo. Depois disso, o presidente tem 15 dias para sancionar ou vetar esse projeto aprovado pela Câmara ou Senado. E depois disso, os vetos ainda eles vão ser votados pelo Congresso. Aí o que acontece? Para um veto, para rejeitar um veto, precisa da maioria absoluta dos deputados, que dão 257, ou dos senadores, que são 41. Isso é uma tramitação em linhas gerais para vocês terem uma noção. Agora vem a grande pergunta. Onde se encontra a PL? Ela foi apresentada agora, dia 14 de fevereiro de 2019, pelo deputado, e ela está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Ou seja, ela está aqui, ó. Ela ainda tem que ser aprovada pelas comissões para depois passar para o Senado. Então, está bem no início. Está no início, teoricamente. Óbvio que vai depender de interesse político para determinar como que vai ser a velocidade ou não dessa tramitação. Mas esse vídeo ele tinha mais o intuito de mostrar para vocês um quadro geral, para vocês terem uma noção de como é que funciona, onde está. Então, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem.